Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. O Santo Evangelho que meditamos nesse dia nos leva a refletir sobre a rejeição de Jesus em meio ao seu povo. Jesus entra na sinagoga e cita a passagem da Escritura que fazia referência da sua vida pública. O texto que encontramos no capítulo 61 do profeta Isaías é uma síntese da missão de Jesus, que resumidamente fala da unção de Jesus, o anúncio da Boa Nova aos pobres, ou seja, o anúncio do Evangelho. E aqui é importante compreender que os pobres são aqueles que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Jesus, que não conhecem Jesus é pobre. Outro ponto é a libertação dos cativos. E aqui é importante compreender também que os cativos não são os que estão no cárcere ou na prisão, e sim aqueles que não conhecem a verdade. Todo aquele que não conhece a verdade é escravo da mentira. Jesus vai dizer em São João, capítulo 8, versículo 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus veio também para recuperar a visão da fé aos cegos. Todo aquele que fecha os olhos e insiste em não aceitar Jesus, com a verdade que ilumina os seus passos, é cego diante de Deus. E ainda
tirar a angústia dos corações oprimidos. O homem sem Deus é um homem sem perspectiva, sem esperança, é um homem angustiado, triste, abatido. Depois de ler a Escritura, Jesus revela a todos na sinagoga que esse homem citado na profecia é ele. Os ouvintes ficaram maravilhados com suas palavras, porém, alguns deles foram tomados por um sentimento de incredulidade, porque conheciam sua origem, simples, humilde, pobre, e julgavam que aquele o qual viesse para salvá-los fosse com os padrões os quais eles julgavam que seria um homem rico, poderoso, cheio de posses, uma espécie de imperador com seu exército, alguém cheio de pompas. Por isso, quando veem aquele homem, ficam incrédulos com a sua simplicidade e diz: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Quando Jesus cita os textos do Antigo Testamento, dando o exemplo do profeta Elias e a viúva de Sarepta, e o encontro do profeta Eliseu com Naamã, o sírio, eles ficam furiosos, porque a viúva teve fé. Ela foi escolhida para mostrar que a misericórdia de Deus não tem limites e nem faz distinção de pessoas. Vai além das fronteiras. A viúva, que tinha só o suficiente para a última refeição, foi generosa na fé e ofertou ao profeta tudo o que tinha, e a providência de Deus não faltou na sua vida, multiplicando o alimento. E a cura de Naamã, o estrangeiro, também foi citada por Jesus, para mostrar que, para alcançar as graças de Deus, é preciso ter fé e humildade, enxergar a vida na ótica de Deus e não na ótica mundana. Quando ouviram essas palavras de Jesus, ficaram furiosos e queriam matá-lo, porque a verdade liberta, mas também incomoda aqueles os quais não querem aceitá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.